Questão 889871. No ano de 2017, o ministro relator Barroso suscitou no âmbito do STF uma questão de ordem de ação penal 937, defendendo a tese que o foro por prerrogativa de função deve ser aplicado somente aos delitos cometidos por um deputado federal no exercício do cargo em razão dele. O julgamento se encontra suspenso por pedido de vista, mas, se prevalecer o entendimento do relator, haverá mudança de posicionamento do STF em relação ao Instituto do Foro por Prerrogativa de Função, que ocorrerá independentemente da edição de uma emenda constitucional, a hermenêutica constitucional, que vai caracterizar esse fenômeno sem alterar o texto, alterando o entendimento, a nossa querida mutação constitucional. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. O Ponopono nos estudos te ajuda a relaxar. Querido amigo, 256 questões, parece que ocorreu um erro. Não, eu quero curtir, não consigo. Mas vamos ler para a gente sempre memorizar. Princípio da unidade. Deve-se evitar contradições, primando pela unidade da Constituição, interpretá-la como um todo holístico. Nesse sentido, as antinomias previstas no texto são apenas aparentes. No princípio da unidade, não há conflitos reais entre as normas, nem entre princípios constitucionais. Há apenas conflito aparente. Não há hierarquia entre as normas constitucionais. Princípio da unidade. Princípio da concordância prática ou da harmonização. Deve-se proceder à ponderação de princípios, evitando-se o sacrifício total de algum mediante o sopesamento no caso concreto. Posto que nem mesmo o direito fundamental à vida é absoluto. Princípio do efeito integrador ou eficácia integradora. A Constituição deve favorecer a integração política e social, reforçando a unidade da nação de forma holística. Integração político-social, reforçando a unidade da nação de forma holística. É o princípio integrador da eficácia integradora. Princípio da máxima efetividade. Acorda. Praticidade. Deve-se efetivar os comandos constitucionais, colocá-los em prática de forma eficaz. O princípio da máxima efetividade é praticidade, dar-se efetividade aos comandos constitucionais, colocá-los em prática de forma eficaz. Estou achando muito fraco. É só isso? Máxima efetividade, princípio da máxima efetividade é o princípio da eficiência, da interpretação efetiva, conceder sentido maior à efetividade social. Deve-se atribuir à norma constitucional o sentido que lhe confira a ela maior eficácia, maior efetividade social. Efetividade social. Princípio da justeza, conformidade ou correição funcional. Correição funcional e justeza. Olha, essa correição funcional já é novidade para mim. É não subverter o esquema, lembra? Não se pode subverter o esquema, princípio da justeza. Não se pode subverter o esquema, princípio da conformidade. Não se pode subverter o esquema, princípio da correição funcional. Não se pode subverter o esquema organizatório funcional, respeitando a separação dos poderes e as suas funções precípuas, conforme os princípios republicanos do Estado Democrático de Direito. Princípio da força normativa. As normas constitucionais precisam ter eficácia. É necessária a atualização das normas, garantindo a permanência e a concretização. Atualização. Força normativa atualizada. Garantindo a permanência e a concretização, a manutenção de decisões divergentes na interpretação da Constituição revela-se manifestamente afrontos à força normativa. Da força normativa, eu acho que eu não coloquei. Força normativa deve-se dar prevalência aos pontos de vista que contribuem para a máxima eficácia e aplicabilidade do texto constitucional. Aplicabilidade, colocou atualização aqui, ó. É necessária a atualização das normas, eu não coloquei isso. O máxima efetividade não é força normativa. Máxima efetividade social, maior força normativa atualizada das normas. Esses dois vão causar bastante confusão. A força normativa da Constituição revela-se manifestamente afrontos à força normativa.
Próximo, interpretação conforme, com redução de texto, fica com a eficácia suspensa. Aplica-se às normas polissêmicas, normas que possuem mais de uma interpretação possível. Então, a interpretação conforme se aplica apenas às normas polissêmicas. Se houver redução do texto, a eficácia fica suspensa. Nesse caso, o intérprete deverá optar pela interpretação compatível com a Constituição. Não se aplica a norma como sentido único, unívoco. Possui como limite o princípio da razoabilidade, a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido restrito, a adequação entre os meios e fins. Método tópico problemático parte do problema para a Constituição. Aristotélico, Weigel, a prevalência do problema sobre a norma, prevê a interpretação da Constituição aberta para os exegetas, intérpretes. Tópico problemático, você pega o problema e depois olha para a Constituição. Hermenêutico concretizador, você pega a Constituição e depois olha o problema. Conrad Hess, concretizador. Você olha para a Constituição primeiro, aqui ó, de Constituição primeiro, depois para o problema. Concretizador, Conrad Hess, você olha primeiro para a Constituição. Concretizador, Conrad Hess, Constituição primeiro, problema depois. Então, o hermenêutico concretizador do Conrad Hess, você olha primeiro para a Constituição, depois para o problema. Ao contrário do sentido anterior, do tópico problemático, você inicia pela compreensão da Constituição, do sentido da norma, prevalecendo-se o texto sobre o problema sub judice. E científico espiritual integrativo, SMEND, segundo o qual o espírito da sociedade integra o corpo do texto. O espírito da carta, ou seja, os sistemas de valores subjacentes ao texto. Não é o espírito das pessoas, não. É o espírito da Constituição. Interpretando a Constituição como um todo holístico. Lembra que você falou que estava fraquinho? Na tabelinha aqui, ó. Espiritual é isso aqui. O espírito da Constituição, não o espírito das pessoas, tá? Os valores da sociedade também. Vamos lá, último. Normativo estruturante, segundo o qual a norma jurídica é diferente de texto, pois norma é mais ampla, mais abrangente, resultando não só da atividade legislativa, mas também da atividade judicial, administrativa, doutrinária, jurisprudencial, enfim, dos operadores do direito. A norma gênero seria o resultado da interpretação. A norma gênero, resultado da interpretação do texto, aliada à análise do contexto social, ou seja, da estrutura social na qual foi estabelecida. Normativo estruturante. Vê o que é normativo estruturante? Eu vou colocar aqui. Você viu quando a professora Liz, do Que Concurso, falou que a análise de texto sem contexto é pretexto? Eu gostei muito dessa frase, análise de texto sem contexto é pretexto, porque a análise do texto sem o contexto seria a norma, o gênero, resultado da interpretação do texto. Entende? Aliada à análise do contexto social, do contexto da estrutura e etc. Muito bem. Só para você saber, eu amo você, direito constitucional.